Livro Caminho, Verdade e Vida, Chico e Emmanuel. Lição 23, intitulado Viver pela Fé. Passagem bíblica, Romanos, capítulo 1, versículo 17. E Paulo disse: Mas o justo viverá pela fé. Considerações de Emmanuel. Na Epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretaram erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos, frequentar os templos, harmonizar-se com sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. E, antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável, na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. Os dias são ridentes e tranquilos. Tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. São escuros e tristes. Confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo, o Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte. Eles são todos bons amigos, por trazer até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Paulo de Tarso, ao escrever Romanos, principalmente quando nós falamos aqui do capítulo 1 e do versículo 17, e quando ele diz, mas o justo viverá pela fé. Ele está simplesmente dando um testemunho daquilo que ele se propôs a fazer. A vida de Paulo de Tarso é de conhecimento dos estudiosos do Evangelho. Sabe que o Paulo era um dos maiores perseguidores dos cristãos. Em um belo dia, na ida a Damasco, ele teve a oportunidade de encontrar o Cristo. Um Cristo vivo, mesmo depois da crucificação. É aquele Cristo que nós encontramos todos os dias, quando estamos em paz e buscando a paz, encontramos-os em nossos corações, quando fazemos alguma coisa em prol dos nossos semelhantes. Viver pela fé é algo sublime, é algo que difícil de ser explicado com palavras. Conhecemos muitos discípulos vivos hoje em nossas comunidades, pessoas que fazem a caridade porque querem servir, porque são seguidores do ensinamento do Mestre Jesus. Jesus disse: eu não vim aqui para ser servido, eu vim aqui para servir. Viver pela fé é viver em atitudes e gestos
os ensinamentos do Cristo. Paulo, testemunho e dedicado em sua virada de perseguidor a perseguido, pregador do Evangelho, e não ter o carisma de imediato daqueles que já pregavam o Evangelho. Como confiar em uma pessoa que te busca o tempo todo para te matar, te perseguir, te escravizar, te levar para a arena? E o Paulo demonstrou em gestos e atitudes que tinha conhecido o verdadeiro Cristo. E nós, será que já conhecemos realmente o verdadeiro Cristo? Aquele que devemos seguir os seus passos. Desta lição 23, intitulada Viver pela Fé, é tirada de um dos livros de Chico Xavier, intitulado Caminho, Verdade e Vida. Jesus disse: só chegará ao Pai através de mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, meus caros nobres amigos e irmãos, que possamos aprender com esses exemplos maravilhosos de Paulo de Tarso, Chico Xavier, do Emmanuel, que vem mastigando para nós o Evangelho. Quando pegamos esses textos, todos eles têm uma passagem bíblica. Se pegarmos a passagem bíblica e lermos e depois lermos as considerações de Emmanuel, entendemos com muito mais clareza os ensinamentos e as facilidades que o Emmanuel e o Chico faz para todos nós. Teve época que para adentrar em um templo, nós escutávamos tudo falado em latim e nós não entendíamos nada. Nós vivíamos pela fé cega. Hoje, vivemos dentro de uma filosofia de uma fé raciocinada, onde nós podemos pegar o Evangelho e questioná-lo até chegar num ponto de equilíbrio. Não simplesmente ser manipulado pelos que têm o conhecimento, ou seja, estão elevados intelectualmente, mas infelizmente termina nos escravizando pela nossa ignorância, pela nossa preguiça. O Paulo foi um apóstolo chamado após a passagem de Cristo pela terra. E ele conseguiu entender que aqueles que estavam pregando, que tinham vivido com Cristo, realmente eram as pessoas que tinham entendido o Velho Testamento e reconhecido em Cristo o prometido. Hoje, mais de 20 séculos após, estamos aqui debatendo os textos do Evangelho, que, por incrível que pareça, são extremamente atualizados. Entendemos com clareza, principalmente quando pegamos os livros que facilitam os entendimentos, não só o de Emmanuel, mas tantos outros livros, tantos estudiosos hoje que facilitam. Hoje você não precisa nem saber ler. Se abrir a internet, você pega todo o Evangelho, todos os Evangelhos, com clareza, com simplicidade.
você pode escutar. A quantidade de informações que temos hoje é invejável. Então, não podemos negar que não adentramos a doutrina do Evangelho por falta de conhecimento e falta de informações. E que Deus nos abençoe e nos ilumine ao entendimento e que possamos realmente viver pela fé, mas não a fé cega, mas uma fé raciocinada, compreendendo o que estão sendo falado, o que foi ensinado pelo Mestre Jesus. Que possamos nos encontrar em outra oportunidade, desde que seja a sua vontade. Mas é bom sempre lembrar, Deus no comando e Cristo nos exemplos.